Nas últimas semanas, um tema muito comentado são os acessos das principais ligas europeias. Na Alemanha, Heidenheim e Darmstadt conseguiram voltar à elite, mas o tradicional Hamburgo vai amargar mais um ano na segunda divisão. E olha que só faltava um pouquinho, mas de repente tudo desandou. Na Espanha, Granada e Las Palmas subiram, junto com o Alavés. Na Inglaterra, esta felicidade ficou a cargo do Sheffield, do Burnley e do Luton. Na Itália subiram Frosinone, Genoa e Cagliari. Entretanto, no vídeo de hoje, vamos abordar com detalhes os acessos em ligas mais alternativas do futebol europeu. Mas antes, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 6 amigos, porque acesso tem 6 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Bélgica. Como o campeonato belga terá uma redução de 18 para 16 clubes, apenas um time conseguiu acesso para a primeira divisão belga na temporada 23-24, e essa equipe foi o RWD Molenbeek, time administrado por John Textor, também dono do Botafogo e do Crystal Palace da Inglaterra. Originalmente fundado em 1951, o clube sediado na cidade de Saint-Jean-Molenbeek, na região da capital Bruxelas, foi refundado em 2015, começando na 5ª divisão, e em 8 anos conseguiu 4 acessos e tentará honrar o nome do antigo RWD Molenbeek, que figurava na elite belga nos anos 70, chegando a ser campeão nacional em 1975. O RWD Molenbeek terminou a primeira fase da segundona belga na liderança com 46 pontos, 3 a mais que o segundo colocado, o Waasland Beveren, e classificado ao hexagonal do título, no qual o time conseguiu o título e o acesso ao encerrar um ponto à frente do mesmo Waasland Beveren, que ficou pelo caminho. Contribuíram para essa conquista os brasileiros Klaus, zagueiro vindo do Atlético Goianiense, os meias Romildo Del Piage, Gustavo Barreto e Luiz Oyama, além dos atacantes Riquelme, Enio e Vinícius Lopes, todos vindos do Botafogo, e o meia Camilo, vindo do Cuiabá. Romênia. Na Romênia, o tradicional Steaua Bucareste, maior campeão romeno com 26 títulos, campeão da Liga dos Campeões da Europa e da Supercopa da UEFA, ambas em 86, conseguiu acesso no campo, mas não vai subir devido a questões administrativas que são censuradas pela Federação Romena de Futebol. Uma pena. Quem subiu direto foi o Politecnica Iași, campeão com 60 pontos, e o Otelu Galat, terceiro com 49. A última vaga foi decidida no playoff entre o Dinamo Bucareste e o Argis Pitești, antepenúltimo colocado da elite, e quem se deu bem foi o tradicional Dinamo Bucareste. O Politecnica é da cidade de Iași e foi refundado em 2010, enquanto que o Otelu é da cidade de Galati e surgiu em 1964. Já o Dinamo Bucareste foi fundado em 1948, já venceu a elite romena em 18 oportunidades e 13 vezes a Copa da Romênia, e havia sido rebaixado ano passado pela primeira vez, e conta com o lateral Gabriel, revelado no América Mineiro, e com passagens por Corinthians de Caicó, Rio Grande do Norte, Guarani de Sobral, Ceará, Gil Vicente de Portugal e Anordosis do Chipre. Áustria. Na Áustria só sobe o campeão, e este posto coube ao Blau-Weiß Linz, que encerrou a segunda divisão com 61 pontos, apenas um a mais que o vice, que foi o Grazer. Lembrando que Blau-Weiß significa azul e branco em alemão. Fundado em 1946 e refundado em 97, o clube subiu com a ajuda do atacante brasileiro Rony Valdo, natural de Oroz, no Ceará, e que começou a carreira em 2009 no Palmeiras B, vindo também a jogar no Taubaté e no Arapongas do Paraná, antes de atuar no futebol austríaco. O interessante é que o Blau-Weiß Linz foi campeão da segundona na temporada 2021, mas não jogou a primeira divisão na temporada seguinte, porque para isto precisava ter uma licença, que ele não tinha. Licença esta que envolvia questões administrativas e estruturais, e teve que jogar a segundona de novo. Em 2022 ficou em terceiro, e agora em 2023 foi campeão, desta vez com a licença garantida na Bundesliga austríaca. Turquia. Na Turquia subiram direto o primeiro colocado, o Samsunspor, com 78 pontos, e o segundo colocado, o Rizespor, com 68. A terceira e última vaga seria definida através de playoffs entre as 5 equipes que ficaram entre a terceira e a 7ª colocação, e nessa disputa quem se deu bem foi o Pendikspor, que também garantiu acesso. O Samsunspor é o time da cidade de Samsun e contava com os brasileiros Fernando Boldrin, meia recém-contratado pelo Juventude,
e o atacante Douglas Tanque, revelado na base do Guarani de Campinas e que passou por Corinthians, Ponte Preta e Paços de Ferreira de Portugal. Já o Rizespor é o time da cidade de Rize e contava em seu elenco com os brasileiros Ronaldo Mendes, meio revelado no extinto Corinthians alagoano e com passagens por CSA, CRB, ABC de Natal e Santos, e Hamilton Silva, atacante natural de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e que antes de chegar à Turquia havia passado por clubes como Ourense da Espanha, Portimonense e Desportivo das Aves, ambos de Portugal. Escócia. Na Escócia, quem subiu direto foi o Dundee FC, time fundado em 1893 e que encerrou na ponta da segundona escocesa com 63 pontos. Venceu uma vez a primeira divisão escocesa, isso no ano de 1962, uma vez a Copa da Escócia, isso em 1910, e 3 vezes a Copa da Liga Escocesa, a última vez em 1974. A outra vaga foi decidida através de playoff, com os 3 melhores colocados abaixo do Dundee FC, e quem se deu bem foi o Ross County, time fundado em 1929 e que venceu a Copa da Escócia em 2010 e a Copa da Liga Escocesa em 2016. Croácia. Na Croácia, apenas um time sobe à elite, e esse time foi o Rudeš, time fundado em 1957 na capital croata Zagreb, e que encerrou a segundona croata com 64 pontos em 33 jogos, apenas um ponto à frente do Vukovar, que ficou em segundo. O Rudeš já havia sido campeão da segunda divisão em outra oportunidade, isso em 2017, e é o time do atacante brasileiro João Araújo, revelado na base do Internacional de Porto Alegre e que antes de chegar ao futebol croata havia passado no futebol português em times como Sacavenense e Fabril Barreiro. Israel. Em Israel subiram 2 times da mesma cidade, o Maccabi Petar Tikva, campeão com 75 pontos, e o Hapoel Petar Tikva, segundo colocado com 71. Fundado em 2012, o Maccabi Petar Tikva já foi 3 vezes vice-campeão da primeira divisão israelense, a última vez em 2005. Já o Hapoel Petar Tikva é de 1934 e venceu 6 vezes a primeira divisão israelense, sendo a última vez em 1963, e também 2 Copas de Israel, em 57 e em 92. Holanda. Na Holanda, oficialmente Países Baixos, 2 times subiram direto. O Heracles, campeão com 85 pontos, e o Zwolle, vice-campeão com a mesma pontuação, mas com saldo de gol menor. A última vaga foi decidida no playoff, e quem se garantiu foi o Almere, que justamente havia sido o terceiro colocado. O Heracles é o time da cidade de Almelo, que foi fundado em 1903, e foi 2 vezes campeão da primeira divisão neerlandesa, em 1927 e em 1941. Já o Zwolle é de 1910 e venceu em 2014 pela primeira e única vez a Copa dos Países Baixos. Por sua vez, o Almere foi fundado em 2001 e vai disputar pela primeira vez a elite do futebol holandês. Polônia. Na Polônia, 2 times subiram direto. O LKS Lodz, primeiro colocado com 66 pontos, e o Huk Chorzów, segundo colocado com 62. A terceira e última vaga foi disputada entre as equipes que ficaram entre a terceira e a sexta colocação. E quem se garantiu foi o Puszczyza, que também confirmou acesso. O LKS é da cidade de Lodz e venceu 2 vezes a primeira divisão polonesa, isso em 58 e em 98, e uma vez a Copa da Polônia, isso em 57. E tinha no elenco o atacante brasileiro natural de Santo André, no ABC Paulista, Ricardinho, que começou na base do Santo André e que passou em times como Mojimirim, Al-Sharjah dos Emirados Árabes, Estrela Vermelha da Sérvia. E recentemente assinou um novo contrato com o Sheriff Tiraspol da Moldávia. Já o Huk é da cidade de Chorzów e venceu a primeira divisão polonesa 14 vezes, sendo a última em 89, e 3 vezes a Copa da Polônia, sendo a última em 96. Por fim, o Puszczyza é da cidade de Nipolomite e justamente no ano do seu centenário conseguiu subir para a primeira divisão polonesa pela primeira vez na história e conta com o meia brasileiro Thiago, natural de Campo Grande e que passou em clubes como Guaicurus, Operário e Costa Rica, todos de Mato Grosso do Sul, além do Cruzeiro de Minas Gerais. Rússia. Na Rússia subiram 2 times, o Rubin Kazan, campeão da segundona com 69 pontos, e o Báltica, vice-campeão com 67. O Rubin é da cidade de Kazan e foi fundado em 1958 e venceu a primeira divisão russa em 2008 e 2009, além de uma Copa da Rússia em 2012. Já o Báltica é o time da cidade de Kaliningrado, fundado em 1954 e que não disputava a primeira divisão russa desde 1998. Suíça.
Na Suíça, 2 times conseguiram acesso direto. O Yverdon, campeão com 66 pontos, e o Lausanne Sport, vice-campeão com 61. A outra vaga foi decidida através de um playoff, e quem se deu bem foi o Stade de Lausanne, que havia ficado em terceiro, e eliminou o Sion, antepenúltimo colocado da primeira divisão. O Yverdon foi fundado em 1897 e volta à primeira divisão após 18 anos. É o time do meia brasileiro Silva, natural de Cabedelo da Paraíba e que atuou por times como Internacional, Atlético Goianiense, Sampaio Corrêa, Atlético Tubarão de Santa Catarina e Boa Esporte de Minas Gerais. Já o Lausanne Sport é um time de 1896 e venceu a primeira divisão da Suíça em 7 ocasiões, a última em 1965 e 9 vezes a Copa da Suíça, a última vez em 99. Por fim, o Stade de Lausanne é de 1901 e vai jogar pela primeira vez em sua história a primeira divisão suíça. Grécia. Na Grécia, 2 times subiram, o Panathinaikos, campeão do Grupo Norte, e o Kifisia, campeão do Grupo Sul. O Panathinaikos é o time da cidade de Serres e foi fundado em 1946 e volta à elite grega após 13 anos de ausência. Já o Kifisia foi fundado em 2012 e chega pela primeira vez à elite do futebol grego. É o time do zagueiro brasileiro Barbosa, natural de Pirassununga, no interior paulista, e que foi revelado na base do Figueirense e que passou ainda pela base do Palmeiras, pelo Azuris do Paraná e pelo Mafra de Portugal. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora essa oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar agora aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!